Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional para que o Senhor possa ministrar no seu coração. Amém? Amados, muitos de nós passamos por determinadas lutas, enfrentamos determinados problemas e gigantes que muitas vezes eles perduram por muito tempo. Às vezes lutamos contra eles, acreditamos que eles foram vencidos de uma vez por todas e de repente nós, no momento seguinte, percebemos que esses gigantes voltaram mais uma vez para nos perturbar. Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios muito importantes, de modo que a gente possa usar esses princípios para vencer as nossas batalhas de uma vez por todas, para derrubar os gigantes de uma vez por todas, sem que eles tenham oportunidade de voltar a nos assolar. Amém? Eu quero compartilhar 8 princípios com vocês, mas como o nosso vídeo é sempre muito curtinho, eu quero dividi-lo em 2 pedaços. Então, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar os 4 primeiros princípios e no devocional da próxima semana eu vou trazer a parte 2, os 4 últimos princípios que a gente vai apreender do texto. Amém? Então, eu quero ler com você um texto muito conhecido, que é da guerra dos filisteus, e de maneira mais específica, o texto em que Davi derrota Golias. Está lá em 1 Samuel, hoje nós vamos ler no capítulo 17, do verso 26 ao verso 37. Ok? Diz assim: Davi, conversando com o homem que estava a seu lado, perguntou: qual será a recompensa para quem matar o filisteu e livrar Israel dessa desonra? Afinal, quem este circunciso filisteu pensa que é para insultar o exército do Deus vivo? Repetiram a ele o que todos comentavam sobre o que o rei daria a quem matasse o filisteu. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu Davi conversando com os soldados e perdeu a paciência. O que você está fazendo aqui? Por que você não está cuidando daquelas ovelhas magricelas? Eu sei qual é a sua intenção. Você veio para assistir à batalha de camarote. Davi respondeu: qual é o problema? Eu só fiz uma pergunta. Ignorando o irmão, voltou-se para o outro lado e fez a mesma pergunta, recebendo a mesma resposta. Alguém contou a Saul que Davi estava conversando, o rei mandou chamá-lo e Davi disse: Senhor, não perca a esperança, estou pronto para enfrentar esse filisteu. Saul respondeu a Davi: você não tem condições de lutar contra ele, é muito jovem e inexperiente, o Golias tem mais tempo nas guerras que você tem de vida. Davi retrucou: sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou o urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava-o e resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu agarrava, torcia seu pescoço e matava. Leão ou urso, qualquer um deles, eu matava. Por isso farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. O Eterno que me livrou das garras do leão e das garras do urso também me livrará das mãos desse filisteu. Saul concordou: tudo bem, pode ir, que o Eterno ajude você. Amém? Como eu disse para vocês, eu quero compartilhar 8 princípios, mas nesse devocional específico são 4. No devocional da próxima semana vai ter a segunda parte dessa mensagem, que vai ter os 4 últimos pontos. Amados, é um texto bem conhecido, vocês certamente já devem ter ouvido muitas coisas, mas lendo, meditando nesse texto, uma das coisas que me chamou bastante a atenção, e mais uma vez eu sempre convoco você para ver o que vem antes, o que vem depois, para que você compreenda corretamente o contexto. O que me chamou a atenção é que quando Davi partiu para cima de Golias, e essa parte a gente não leu, mas você deve se lembrar, ele pegou a pedrinha, jogou, e de repente a pedra cravou na testa do gigante e ele caiu. E caiu de uma vez por todas. É nisso que eu quero me concentrar. Muitas pessoas, muitos de nós vivemos situações e conflitos e que parece que eles se repetem, e nós tentamos vencê-los de uma vez por todas e parece que nunca conseguimos. Então, a proposta desse devocional é que a gente possa meditar em quais princípios. Eu tirei 8 princípios e é claro que certamente tem muito mais. Princípios importantes nessa guerra, para que os nossos inimigos possam cair de uma vez por todas.
os nossos problemas, as nossas dificuldades possam cair de uma vez por todas. Amém? Então, primeiro princípio, entenda que a guerra é sobretudo espiritual. Amados, o apóstolo Paulo nos deixou claro que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que militam, nas regiões celestiais contra as nossas vidas. E quando Davi aqui está indo na direção do gigante, e talvez muito antes disso, quando ele começa a pensar e ver as ameaças de Golias, ele percebe que aquilo era espiritual. Que havia uma guerra espiritual acontecendo naquele momento que definiria tanto a sua vida quanto a vida do seu povo. Então, muitas vezes nós acreditamos que algumas coisas que estamos enfrentando e que se repetem constantemente, elas são puramente físicas, puramente psicológicas. É uma questão do momento, pastor. É um problema que a gente enfrenta aqui e acolá e tal. E esquecemos que essa luta é espiritual. E não se trata de espiritualizar a coisa, dizendo que não existem responsabilidades outras na nossa vida. Não. Mas é entender que todas as guerras que ameaçam a nossa vida e ameaçam a nossa casa, elas são sobretudo espiritual e precisam ser lutadas na esfera correta. Nunca tire os seus olhos do espiritual. Nunca ignore as influências das trevas. Você percebe quando o filisteu está indo contra Davi, na sequência, quando você lê o texto, Golias ele começa a ameaçar Davi e começa a amaldiçoar Davi em nome dos seus deuses. E Davi entende isso. E diz, olha, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi percebia que ele tinha que lutar, tinha que ir lá jogar pedra no gigante, mas antes disso havia uma guerra espiritual para a qual ele precisava estar preparado. Você compreende isso? Então, não esqueça desse princípio. Muitas vezes, os nossos gigantes, eles não caem de uma vez por todas. Eu vou sempre enfatizar o de uma vez por todas. Porque nós estamos acreditando que trata-se apenas de coisas naturais. Esquecemos da esfera espiritual na qual nós temos que atuar e para a qual nós precisamos estar preparados. O segundo princípio, e que é algo que parece muito bobo, mas se você ler o começo do capítulo 17, você vai ver que quando o gigante Golias ele chegou e começou a ameaçar o povo, o exército de Israel, homens treinados para a guerra, que já lutavam há muito tempo, que já tinham estado em outras guerras, eles tremeram de medo e ficaram paralisados. Saul e seu exército ficou paralisado. Ou seja, eles tiveram medo. O segundo princípio é não fuja e nem tenha medo. Porque às vezes nós estamos fugindo dessas guerras. Esse inimigo sempre se levanta, é sempre o mesmo problema, é sempre a mesma questão, está sempre se repetindo, então eu não quero mais lutar, eu estou cansado, e eu me sinto com medo. Mas, além de entender que é uma questão espiritual, nós precisamos não temer, nós não podemos temer, e não podemos fugir do combate. Então, se você tem fugido até agora, se você tem adiado, a Bíblia diz que o filisteu ficou 40 dias, todos os dias indo lá e ameaçando e afrontando o exército, e ninguém se levantou para isso. O povo estava fugindo. Então, não fuja desses combates, não fuja dessas guerras, não fuja desses conflitos. Entenda que eles são espirituais também, mas não fuja e nem tenha medo. Seu coração ele não pode temer. Em terceiro lugar, tem algo muito interessante. No texto que a gente leu, você vai perceber que Davi estava perguntando qual é o prêmio que vão dar e tal, para quem derrubar o gigante. E os homens começam a dizer qual é esse prêmio, e Eliabe, o irmão mais velho de Davi, chega lá e não gosta da presença de Davi ali, talvez enciumado pelo que tinha acontecido anteriormente, porque Davi tinha sido ungido rei na frente dele, enfim. Mas o fato é que Eliabe diz, eu sei, o que você está fazendo aqui? Deixou as ovelhas lá, volte para casa, você é muito presunçoso, eu sei o que você quer aqui e tal. Então, Eliabe, a família, estava tentando
silenciar Davi, ou tentando duvidar dele, impedi-lo de partir para a guerra. E isso acontece a rodo. Ou seja, o terceiro princípio é: ignore os que duvidam de você. E quando eu falo ignore, eu não estou dizendo torná-los inimigos, olhá-los com maus olhos. Simplesmente falar mal, xingar. Não, Davi não fez nada disso. Ele ignorou a fala. Ele ignorou o discurso derrotista. Ele ignorou aqueles que o estavam tentando dissuadir do seu desejo de lutar. Esse é o princípio. Ignore todas as falas que estão duvidando, que estão tentando dissuadir você do desejo de lutar contra os seus gigantes. Amados, e são muitas. O diabo usa pessoas, usa família, usa amigos, usa tantas coisas para nos dissuadir, dizer: não, não vamos lutar, não vá para o campo de batalha, vá embora, volte para casa. Mas nós não podemos esquecer que a guerra é espiritual, não podemos fugir e ter medo, e não podemos dar ouvidos a esses discursos, porque eles só nos farão parar. E em quarto e último lugar por hoje, lembrando que são 8 princípios, nesse vídeo eu vou trazer apenas 4, no vídeo devocional da semana que vem a gente vai concluir essa mensagem. O quarto princípio é: use as armas que você conhece. Isso é incrível, queridos. Porque quando Davi, ele vai ali, Saul tenta colocar uma armadura nele, de repente Davi diz: não, eu não posso. Davi não aceita aquela armadura, porque as armas que ele conhecia era a funda, era o seu cajado. As armas que nós conhecemos precisam ser a palavra e a oração. Ah, pastor, mas eu não conheço. Então, meu irmão, já está na hora de conhecer. O quanto você conhece da sua palavra, o quanto você maneja a palavra de Deus, e o quanto você tem praticado e se aplicado em oração. Como você vai partir para uma guerra que também é espiritual, sem que você use as armas espirituais, sem que você use a palavra. A palavra não pode ser mais uma segunda opção. A palavra não pode ser mais um adereço que é descartado nos momentos em que a gente está aflito. A palavra precisa ser a sua arma, aquela que você entende que é a primeira que você vai usar quando você estiver diante desses gigantes. E a oração, o par ideal para a palavra é a oração. Ela vai nos fortalecer e através dela Deus vai nos dar o direcionamento necessário, o direcionamento que a gente precisa para saber o que fazer. Então, meus amados, use as armas que você já conhece. E se você não conhece, está na hora de deixar de brincar de ser cristão. Deixar de brincar de a palavra. É hora de tomar essa palavra, de começar a vivê-la, de se alimentar dela, de começar a orar de maneira intencional e de verdade. Chega de ser café com leite, meu irmão. Em nome de Jesus. Você precisa se levantar para vencer esses gigantes que estão se repetindo dia a dia e derrotando você. Lembre-se dos princípios. A guerra espiritual. Não fuja e nem tenha medo. Ignore os discursos que tentam te dissuadir e use as armas corretas. Use as armas corretas. Amém? Então, medite nessa palavra, nesse texto. Deixe que o Espírito Santo possa fermentar isso no seu coração e te ajudar a aplicar. E nos vemos no próximo vídeo trazendo os 4 outros princípios. Deus te abençoe em nome de Jesus.